Olá aluno, e aí? Tudo bem? Beleza contigo? Como eu havia falado, né, na aula anterior, essa aula de hoje ela vai servir como complemento da aula passada, certo? A gente viu um pouquinho na última aula, né, sobre a construção do rock, né, como ele iniciou, de que forma se deu este início, né? Nós vimos aí que os Estados Unidos foram um berço para a construção desse estilo tão maravilhoso. Nós conhecemos nomes como Chuck Berry, Aretha Franklin, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, né? Nomes importantes na construção deste estilo musical tão maravilhoso. E ele chegou ao Brasil, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Ele chega ao Brasil e ele tem a sua ascensão justamente nos anos 80, né? Justamente quando chega aqui ao Brasil e nos anos 80 ele tem a sua ascensão e a sua aparição de forma forte e poderosa. Então nós vamos lá ver um pouquinho agora sobre o que foi o rock nos 80 e como ele se deu e a sua importância para nós, né? Será que o rock foi unicamente um estilo brasileiro? Foi só mesmo um estilo de música, algo assim? Ou ele influenciou em várias áreas do nosso Brasil? Vamos conhecer? Vamos lá. O rock nacional dos anos 80 foi um período a que se atribuiu a popularização do rock no Brasil. Tá? Uma verdadeira explosão de bandas de rock no país. Os grupos dos Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho, Legião Urbana, são bandas que receberam no passado, o erro de digitação aí tá no futuro, mas é no passado, receberam, com M, não com AOTIL, bandas que receberam grande destaque no período, mas são inúmeros os artistas e bandas de sucesso nos anos 80, inclusive alguns que ainda se mantêm ativos até hoje, como o caso do RPM, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Titãs, são muitos, uma década especial para a história do rock. Então o rock chega ao Brasil, né, para sermos mais diretos e mais objetivos, nos anos 80, e quando o rock aporta-se, né, ao Brasil, a gente tem uma juventude que acaba de passar por toda a ditadura militar, né? Muitos deles ainda crianças na ditadura, uma juventude que anseia por ter um grito de liberdade, e a gente tem agora aqui a guitarra, né? A gente viu aí que o rock dos Estados Unidos, agregado a várias informações, se tornou um estilo mais rebeldia. Esse estilo de rebeldia chega ao Brasil. Então a gente tem aqui um jovem com o som da guitarra, inspirado por canções que sempre falam, né, da vida social, de políticas públicas, de temas como melhoria para a sociedade. Então eles aliaram tudo isso e nós temos uma versão nacional de rock iniciando nos anos 80, muito peculiar e muito especial aqui dentro do Brasil. No início dos anos 80, o rock brasileiro atingiu o topo das paradas de sucesso e influenciou uma geração de jovens com músicas que discutiam, entre outras coisas, o contexto brasileiro, marcado pela transição da ditadura para a democracia. Então, nos anos 80, né, a gente tem o rock no topo das paradas, todo mundo ouvia, todo mundo gostava, todo mundo curtia e achava isso extremamente interessante. E eles agora, e ele vem totalmente, como eu falei, num final onde a ditadura militar, né, estava ali no seu final. Como eu disse no início da aula, a gente tem jovens aqui que estão pegando o final da ditadura militar, né, cheios de vontade, cheios de desejo, e um grito no meio da sua garganta, né, que pede por liberdade de expressão, que pede por liberdade artística, que clama por um país melhor, um país livre, um país igualitário e justo para todos. Bandas como Legião Urbana, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Blitz, Titã, Kid de Abelha, Ultraje, Record, contribuíram para o debate político. Bandas que foram extremamente importantes para a época. O Legião Urbana, inicialmente Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico não fez sucesso, eles montaram Legião Urbana e o Legião Urbana cresceu nas paradas de sucesso. É uma banda que já não existe mais, o seu vocalista Renato Russo morreu nos anos 90, então a banda se encerrou com a morte
do vocalista. Barão Vermelho também, tendo como vocalista o poeta Cazuza, para mim um dos maiores poetas que já pisou na terra, e no Brasil, um dos maiores poetas brasileiros. As músicas do Cazuza são excepcionais, e também, né, faleceu. Com seu falecimento, quem assumiu o vocal da banda Barão Vermelho foi o Frejá, mas também o Frejá logo também assumiu carreira solo e a banda acabou meio que se dissipando. Paralama do Sucesso ainda está viva até hoje, né? Blitz também já não está mais viva, cada um tomou seu rumo. Kid de Abelha também, Titãs ainda existe, Traje a Rigor também é uma banda que ainda está nativa até hoje. É sabido que na ditadura militar a censura reinava no cenário artístico brasileiro. Já falei sobre isso em várias aulas com vocês, tá bom? A ditadura militar ela esteve marcante ali, marcando e definindo o que iria e o que não iria para o entretenimento ao público. E os jovens aspiravam a alternativas de práticas culturais. Com o fim da ditadura, o segmento musical ganha impulso e os músicos passam a se expressar de forma mais direta. Tá? Com o fim da ditadura, todos os segmentos artísticos ganham impulso, óbvio, mas a música ela ascende ainda mais, né? ela sobe ainda mais um grau maior que os outros estilos de artes, né? E a música agora passa a ter uma expressão mais direta, né? A gente viu nos grandes festivais da música brasileira, por exemplo, que as músicas vinham cheio de enigmas, cheio de duplo sentido, para poder criticar o governo, porque não podia criticar o governo da ditadura militar diretamente. Então vinha muito de interpretação. Agora eles já podiam falar diretamente, já podiam abrir diretamente, materializando discursos com referência à configuração política até então. Como exemplo dessa liberdade que vai se aflorando, a letra da canção Estado Violência de 1986, composta por Charles Galvin e interpretada pelos Titãs, materializa uma revolta da juventude da época, como apelo pela liberdade de expressão e que a deixasse viver de acordo com seus ideais. Frente a essa rebeldia dos jovens, havia uma configuração cultural e modos de vida impostos, de acordo com os moldes convencionais, e a liberdade, sobretudo, de expressão, não era um aspecto de prioridade para a população. Então a gente tem um jovem, né, sedento por gritar, sedento por falar o que sente, o que pensa e expor a sua opinião de futuro. A gente tem uma sociedade que já não estava mais acostumada, né, a falar o que pensa por conta da ditadura. Muita gente ainda vivia com medo, ainda vivia, né, ali meio cabreiro, como diz o pessoal, de falar o que pensa. E o rock ele vem nesse período poder quebrar esse tabu e dizer não. Nós podemos falar o que nós pensamos, nós podemos falar o que nós sentimos e nós podemos criticar aquilo que nós achamos que está errado. Nessa mesma direção, a letra Ideologia, de 1988, composta por Cazuza e Roberto Frejá, né, os integrantes aí do Barão Vermelho, revela uma juventude decrescente em relação ao cenário político vigente até então, bem como é nítido no verso Ideologia, eu quero uma para viver. A canção fala o seguinte: o meu partido é um coração partido, as emoções estão todas perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos tão baratos que eu nem acredito. E eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro. Ideologia, eu quero uma para viver, né? E ele vai seguindo lá o meu prazer agora é risco de vida, o meu sex and drugs não tem mais nenhum rock and roll. Então assim, ele vem trazendo sobre esse conflito dentro dele, dentro do jovem, esse conflito de não saber mais quem é, esse conflito de ter visto a sua infância, né, os seus sonhos, a sua história ter sido roubada por tanta repressão, por tanto não que a ditadura militar dizia, em que ele vem dizendo que agora que tudo acabou, ele precisa de uma ideologia nova, ele precisa de novos sonhos, ele precisa de um novo caminho para seguir. É o que ele dizia para o Brasil, né? Porque o Brasil precisava de uma nova ideologia, novos sonhos, novas metas, novos caminhos,
tinha que ser novo, tinha que começar de novo. Essa era a ideia da música e do pensamento deles. Em relação ao consumo, a denúncia é realizada por meio da letra musical Geração Coca-Cola, de 1985, que foi o ano aqui que o tio nasceu, de Renato Russo, interpretada pela banda Legião Urbana. Essa se caracterizando por pautar as evoluções em suas músicas. No período da ditadura, a língua inglesa é inserida no ensino fundamental, além de vários produtos norte-americanos importados pelo Brasil. Nesse cenário, essa letra revela a resistência do sujeito em relação às imposições consumistas que justificam a própria denominação dos jovens da época, pelo título desta letra e sua relação com o gênero rock deste período. Renato Russo ele escreve Geração Coca-Cola, em que ele diz: quando nascemos fomos programados para dizer o que vocês nos ensinaram. Nos empurraram todos enlatados de USA de 9 a 6. Ele diz: desde pequeno nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos foguetes sem religião. Nós somos o futuro da nação, Geração Coca-Cola. Na ditadura militar, os produtos norte-americanos foram inseridos no Brasil. A gente pode ver que até o ensino da língua inglesa, né, ela foi inserida dentro da ditadura militar. E eles vêm dizer que toda essa industrialização, essa propagação de fora está errada. Eles vêm falar: vamos valorizar o que é nosso, vamos valorizar a nossa arte, valorizar a nossa língua, a nossa indústria, o nosso crescimento. O rock brasileiro dos anos 80 se constituiu pelas condições de possibilidade, tendo a ditadura militar como pano de fundo, dados a sua rebeldia e seu espírito de revolução nos cenários político e cultural. Já falei sobre isso. A partir dessa configuração, o rock emerge como alternativa de protestos, em que as letras fazem forte apelo à ditadura militar, momento histórico no qual não se era possível se expressar como após 85. Então, antes de 85 eu não podia falar sobre nada disso. Após 85, né, com esse boom aí, com esse estourado do rock, eu já podia criticar a ditadura, criticar o governo, criticar o que eu quisesse, não ser preso, nem torturado e nem exposto do Brasil por conta disso. Um dos momentos de maior agitação que expôs esse processo de transformação aconteceu entre os anos de 1983 e 1984, período em que vários cidadãos saíram às ruas exigindo que a população tivesse o direito de escolher o próximo presidente através do voto direto, o chamado Movimento das Diretas Já. Não só denominou as várias passeatas ocorridas nos centros urbanos do país, mas também instigou uma série de manifestações artísticas que refletiam sobre aquele momento. Em meio a tantas mudanças, o rock brasileiro ganhou um conjunto de grupos e cantores que embalavam a juventude daquela época, rompendo um diálogo com as questões políticas naquele momento. Olha que interessante o rock anos 80. Ele conseguiu falar do que o jovem sentia, ele conseguiu trazer o sentimento, né, que estava preso, ele conseguiu libertar todo esse sentimento, trazer este grito de liberdade de expressão, de toda a liberdade para fora, e ele conseguiu atingir a juventude e mobilizar politicamente a juventude. Mobilizou tanto que o rock conseguiu aí ativar o movimento Direta Já, onde muitos jovens foram para a rua, pintaram a cara, sabe, gritaram de verdade por um Brasil melhor. Olha que interessante e que importante foi o rock para a história do Brasil. Não foi só um movimento artístico, foi um movimento político. Tá? Que pena que as nossas músicas de hoje, eu vou repetir isso mais uma vez, que pena que as nossas músicas de hoje não instigam o jovem a buscar pelo seu melhor. Não ensinam o jovem sobre políticas públicas, não ensinam o jovem sobre como lutar por melhorias, como se expressar. Não é que pena que ela perdeu esse papel e essa função social tão importante que a música tem para nós nos dias de hoje. Temos o trabalho com a canção de Inútil, tá? Da banda Ultraje a Rigor, gravada no ano de 1983.
agrupando uma série de questões desenvolvidas no período. Esta canção tratava de um amplo leque de temas a serem debatidos. O Traje a Rigor, eu vou ler aqui para vocês a letra da música. E não se preocupe, professor, está escrito errado, o português está errado. É assim mesmo, tá bom? É errado mesmo. Ele escreveu dessa forma propositalmente. Vamos conhecer a música Inútil? Fala o seguinte a letra. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente, inútil. A gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Ela traz uma realidade para o Brasil da época e que eu também associo muito à nossa realidade de hoje. Né? Quantas desigualdades sociais existem em nosso país, em nosso Brasil, que existiam na época que fez com que eles gravassem essa canção, em que ele dizia: a gente faz filho e não consegue criar, a gente faz trem e não tem trilho para botar, sabe? A gente escreve um livro e não tem como publicar, a gente faz uma música e não tem como lançar, a gente está num lugar onde nós não temos oportunidades, nós precisamos tê-las novamente. Inútil somos nós somos inúteis. Ele fala assim: inútil, a gente somos inútil. Ele grita, ainda bota um agudinho bem lá no fundo para poder ressaltar que essa culpa é nossa, porque somos nós que escolhemos os nossos presidentes, somos nós que escolhemos quem nos governa, somos nós quem escolhemos quem assinam as leis para que a nossa vida seja melhor. Então ele fala que os inúteis somos nós, que a gente não tem emprego, a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? O país não mudou muito nos dias de hoje, nessas situações ainda são um pouco precárias na área da saúde, e essa letra ainda é muito forte quando ela diz inútil. A gente somos inútil, né? A gente somos inútil, eu vou dizer isso com o português da letra errado assim mesmo, porque ele errou o português da letra propositalmente, para mostrar que nem a nossa própria língua nós sabemos dizer. Significa o quê? Que nós não conseguimos nem nos apropriar daquilo que é nosso. Nós não conseguimos nem ser donos de verdade daquilo que nós temos. Esse foi o rock anos 80, um período extremamente importante. Eu quero terminar com uma letra do Lulu Santos, que eu acho uma das mais maravilhosas que existem, onde ele diz: eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta e repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, e que isto valha para qualquer pessoa e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidades para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, ele escorre pelas mãos, e mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. É uma música dos anos 80, e com ela eu termino dizendo que se você não entendeu o meu assunto, volta lá do início, né? Assista mais uma vez a nossa aula. Qualquer dúvida que surgir, manda para mim que eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Valeu, galera, até a próxima aula.